Zombie Apocalypse. Valeu gente, galera do YouTube, mais uma vez, com muita satisfação, trazendo aqui mais conhecimentos para vocês, conhecimentos de eletrônica, beleza gente? Olha galera, só lembrando a vocês que eu não sou professor, apenas sou um simples técnico em eletrônica e quero compartilhar os meus conhecimentos com vocês, tá bom? Então é isso aí gente, na aula passada nós estudamos cargas elétricas, baterias elementares, estudamos baterias, estudamos pilhas, estudamos vários assuntos, né gente? Hoje nós vamos reforçar e estudar um outro conteúdo, porque a gente já está terminando essa primeira fase das nossas aulas e vamos passar para a segunda fase, que é uma fase mais avançada, e para isso vocês têm que estudarem essa primeira fase para que vocês possam entrar na segunda fase já sabendo o que nós vamos estudar, beleza? Então vamos para um reforçozinho. Vamos lá para... Eu fiz ali alguns rascunhos ali, de lápis mesmo, mas dá para vocês entenderem, beleza? Então vamos mudar a posição da câmera e vamos para a aula. Então beleza gente, já mudei a posição da câmera aqui. E aqui gente, é a pilha elementar que nós fizemos. Deixa eu focar mais um pouco aqui. Beleza, gente? Aqui está nossa plaquinha de zinco. Aqui está nossa plaquinha de cobre. Aqui está a nossa solução de ácido. O nome dessa pilha é pilha elementar. Beleza? O cobre é o positivo, o zinco é o negativo. Então a corrente parte do positivo. Olha o sentido da corrente aqui, gente. Olha a setinha indicando para cá. A corrente parte do positivo, entra nesse polo da lâmpada, passa no filamento da lâmpada e retorna por aqui. A seta já mudou de posição, beleza? Porque a corrente tem sentido, né? Nós estudamos isso. Então retorna para o polo negativo. Beleza, gente? Esse é o funcionamento da nossa pilha elementar, tá certo? Então vamos aqui. Nós temos aqui um diagramazinho aqui que eu fiz. A representação internamente de uma pilha. Porque a gente fica perguntando assim, por que uma pilha descarrega? A pilha descarrega por falta de reações químicas, né? A pilha descarrega por quando a reação química se acaba, e também, gente, por conta da resistência interna da pilha, que está aqui, ó, vou colocar para vocês verem bem direitinho. A pilha tem uma resistência interna, ou seja, tipo um resistor, certo? Então, como esse resistor aqui está ligado em paralelo com os terminais da pilha, ele está consumindo uma certa quantidade de energia. Então, uma energia pouca, quase desconsiderável, mas ele consome uma certa força eletromotriz. Beleza? Então, com isso se dá o descarregamento da nossa pilha pela diferença de potencial aqui, ó. Nós nunca colhemos a energia totalmente da pilha por conta dessa resistência aqui, ó. A resistência que existe na pilha. Por conta dessa resistência não se pode eliminar, porque
é a resistência dos próprios materiais do que é feita a pilha. Beleza, gente? Então aqui, para vocês ficarem conhecendo melhor o resistor, é aquele mesmo que tem dentro da pilha, a resistência, né? Chama resistência, mas na prática chama resistor também, beleza? E a resistência é a resistência de de qualquer objeto, né? E resistor é o próprio resistor. Então vamos lá, aqui é o esquema com resistor, e aqui tem outro esquema, embora tenha vários esquema não, gente, símbolo, desculpa, aqui é o símbolo do resistor, e aqui na B aqui é outro símbolo de outro resistor, embora tenha vários símbolos de resistores, tá certo, gente? Então, enquanto vocês vão vendo aí, eu vou passar algum texto para vocês, tá bom? Eu vou só preparar a câmera aqui para vocês entenderem basicamente o que significa isso, beleza? Então, galera, quem estiver gostando das aulas aí, galera, aproveita, dá o like, beleza? Dá o like de gostei, like positivo, beleza? E não esquece de compartilhar o canal, para esse canal crescer, tá bom? Esse canal crescer, galera, que vem muita coisa boa pela frente. Então, gente, o vídeo não ficar comprido, vamos reforçar aqui um pouco da nossa aula, beleza? Porque a próxima aula vai ser aula prática e nós precisamos estar bem reforçados, né? Para que nós possamos fazer na prática, tá bom? Fazer algumas experiências práticas, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou ler um texto para vocês aqui, vou mudar minha visão de ângulo da câmera, ler algum texto para vocês aqui, beleza? E vocês vão ouvir no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez falando, energia elétrica. Bom, gente, os aparelhos eletrônicos, mesmo o pequeno receptor de rádio, apresenta sempre um grande número de resistores de diferentes formas e tamanho. Os fogareiros elétricos, ferro de passar roupa e ferros de soldar elétricos também usam resistor. O símbolo que se usa para representar o resistor nos esquemas de eletrônica ou de eletrotécnica é esse que eu mostrei para vocês ali, naquela tabelinha feita de lápis. Ali são os símbolos do resistor, beleza? Esses símbolos foram utilizados muito tempo e que é encontrado ainda hoje em esquemas de origem estrangeira, principalmente japonesa e norte-americana. Como é natural, o símbolo não depende da forma, do valor e nem das dimensões do resistor. Beleza, gente? Futuramente nas aulas práticas nós vamos entrar em detalhes sobre o assunto dos resistores usados em eletrônica. Beleza, gente? Então é muito comum, principalmente entre os técnicos mais antigos, utilizar o termo resistência em lugar de resistor. Assim é comum dizer-se: a resistência está queimada. Deve evitar essa troca e dizer corretamente: o resistor está queimado. Beleza, gente? Então vamos prosseguir. Utilização do resistor. Então nós se perguntamos, qual a utilidade do resistor?
Então, em eletrônica ele é usado basicamente para limitar a corrente elétrica. Os dispositivos eletrônicos, tais como válvulas e transistores, que estudaremos mais tarde, beleza? Tem certa corrente de trabalho que deve ser mantida dentro de determinados limites. Caso contrário, esses dispositivos se danificam. O resistor, nesse caso, incumbe-se de manter a corrente no valor adequado. Em eletrotécnica, o resistor é usado para produzir calor, como o ferro de soldar ou de passar roupa, em que a passagem de corrente através do resistor produz desprendimento de calor. Beleza? Então, desde já, queremos esclarecer que sempre que a corrente elétrica circula por um corpo qualquer, ela provoca desprendimento de calor. Isso acontece porque há transformação de energia elétrica em energia calorífica, devido ao choque das cargas elétricas com a estrutura interna do corpo. A produção, ou melhor, a transformação de qualquer tipo de energia em calor por atrito ou choque não é nenhuma novidade. De fato, quando esfregamos uma mão na outra, notamos que elas se aquecem. Isso se dá devido ao atrito provocado na epiderme. Houve a transformação da energia mecânica muscular em calor. Quando se bate um prego com um martelo, observa-se que a cabeça do prego esquenta. Isso acontece devido ao choque entre o martelo e o prego. Aqui também houve transformação de energia mecânica em calor. No resistor há aquecimento porque as cargas elétricas em movimento se chocam com a estrutura do corpo e liberam calor naturalmente quanto maior. Lembrando, gente, que quando fala corpo, é o corpo do resistor, beleza? Não se refere a nosso corpo. O choque é no corpo do resistor que libera a energia, beleza? O número de choques mais calor se liberta em muitas aplicações de eletricidade, como nos fogões, ferro de soldar, etc. O calor é desejável e o resistor é usado exclusivamente para esse fim. Ele é construído então com um fio especial conhecido como níquel-cromo constantana, etc. O resistor, o ferro de soldar, o resistor de chuveiro, o resistor usado, muitos resistores usados em eletrônica são feitos de fio de níquel-cromo. Existem também os resistores de carvão, que nós vamos falar futuramente nesses, que são os mais usados, né, na eletrônica. E esses de níquel-cromo em eletrônica é usado em aplicações especiais. Beleza, gente? Em outros casos, o calor deve ser evitado, isto é, diminuindo ao máximo, já que evitá-lo completamente é impossível. É o caso dos motores elétricos, que não devem aquecer em demasia, dos resistores usados em circuito de eletrônica e mesmo dos condutores utilizados na distribuição da energia. Tá bom, gente? A energia elétrica e domiciliar. Eu não terminei o parágrafo. Então, o aspecto de alguns resistores usados na prática mais tarde tomará conta com outros dos tipos especialmente empregados em circuitos eletrônicos. Naturalmente nós vamos deixar aí uma sequência de fotos de vários resistores para vocês verem, tá bom? Então, gente, é isso aí, galera. Finalizamos o nosso... finalizamos nossa aula sobre energia, resistores e sobre símbolos e como ele funciona, né? Mas que a gente ainda vai estudar sobre resistor. Vem aí
associações de resistores, associação em série, associação em paralelo, associação mista, divisores de tensão usando resistores, e várias coisas. Depois vamos conhecer o transistor, conhecer o capacitor, a gente já conhece, o diodo, né? Vamos conhecer o transistor, e aí quando nós conhecemos o transistor, o resistor, o capacitor, o diodo e o transformador, que a gente vai estudar ainda, nós já podemos começar a montar um circuito, e vocês vão adquirir um transformadorzinho aí qualquer, eu vou dizer o valor dele, tá bom? Para que vocês possam usar nas experiências de vocês. Tá certo, gente? Então vamos falar agora da diferença de potencial elétrico. Mas isso só depois que eu tomar meu chazinho, beleza? Valeu, gente. Já já nós voltamos falando sobre a diferença de potencial elétrico. É isso, gente, voltei, já tomei meu chazinho ali, gente, o chá de canela tá uma beleza, galera, o chazinho de canela para melhorar a goela. Gente, então vamos continuar, gente, com as nossas aulas. Vamos falar de diferença de potencial elétrico. O que será isso, gente? Diferença de potencial elétrico. Vamos lá, nós vamos já entender. Até agora temos indicado que a corrente é o movimento de cargas elétricas no interior dos corpos. Ora, sabemos que o movimento só acontece quando se aplica uma força a um corpo qualquer. Surge então a pergunta: por que as cargas elétricas se movem? A resposta é imediata: porque a elas é aplicada uma força. Tá certo, gente? Então, a força que obriga as cargas elétricas a se moverem é chamada de força eletromotriz. Decora bem esse nome, viu, gente? Força eletromotriz. A força que obriga as cargas elétricas a se moverem é chamada de força eletromotriz. Os dispositivos que possuem força eletromotriz são chamados de geradores. Gente. Assim, a pilha possui força eletromotriz, portanto é um gerador. A pilha é um gerador porque ela possui força eletromotriz que faz com que as cargas se movimentem e gere uma corrente elétrica. Beleza, gente? Então a pilha é um gerador porque possui força eletromotriz. Aliás, assim como todos os geradores possuem força eletromotriz. Tá bom, gente? Só não os acumuladores. Acumuladores não possuem força eletromotriz. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Outros exemplos de geradores são os dínamos das bicicletas, né? Os dínamos dos automóveis, os alternadores das grandes usinas de força elétrica, etc. Imagine, uma pilha, embora não saiba o que há dentro dela, pode intuir que necessariamente deve existir uma força eletromotriz que produz o movimento das cargas elétricas quando os seus terminais externos, que são chamados de polos, são unidos através de uma resistência. Esses polos são unidos através de uma resistência, que é aquela que a gente viu lá no rascunho que eu fiz, né? Onde tem a RI, que é a resistência interna da pilha, e tem positivo, negativo e o símbolo de V, que é voltagem, né, gente? Então é essa resistência que toda pilha possui, e todo gerador possui também sua resistência. Tá bom, gente? Então, continuar aqui só mais um pouquinho, beleza?
continuar mais um pouquinho aqui na apostila aqui, que eu gosto de estudar elas. Força eletromotriz, além de movimentar as cargas no circuito externo, no caso a resistência, tem que movimentá-las também em seu interior, como a pilha. Da mesma forma, é um corpo com resistência. Uma parte de sua energia é consumida em seu interior, logo o que resta para o circuito externo é a força eletromotriz menos a parcela usada no interior da pilha. Essa diferença é chamada de diferença de potencial. Tá bom, gente? Então, essa é a diferença de potencial. Ou diferença de tensão elétrica. Tanto faz. Diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. Beleza? A diferença de potencial é a terceira grandeza elétrica fundamental da eletricidade. Do exposto resulta que, toda vez que uma resistência é ligada a uma fonte de energia elétrica, seja ela qual for, gerador, pilha, ela fica submetida a uma diferença de potencial, que obriga as cargas elétricas a se movimentarem, criando assim a corrente elétrica. Tá bom, gente? Então, unidade de medida da diferença de potencial. Acho que todos nós já sabem, né? A gente viu isso em vídeos anteriores, mas vamos reforçar aqui de uma forma diferente. Então, unidade de medida da diferença de potencial. A unidade de medida de diferença de potencial, representada pela letra V, que significa diferença de potencial ou voltagem. Tá bom, gente? Porque voltagem é uma coisa, corrente é outra, tá bom? Então, voltagem é a diferença de potencial nos terminais de um gerador. Tá certo? Então, ela é representada pela letra V. Simplesmente, tensão elétrica recebe o nome volt. E ela tem o nome de volt, V-O-L-T, volt. E é representada pela letra V. Tá bom, gente? Essa unidade também admite múltiplos e submúltiplos, como veremos mais tarde. Esse termo volt é familiar, pois as empresas de distribuição de energia elétrica utilizam-no para indicar a tensão das redes de distribuição de luz e forças das cidades. Assim é comum a indicação de 110 volts, 220 volts. Cabe aqui um esclarecimento. Não deve dizer nunca que a corrente elétrica de sua residência é de 110 volts, pois isto é errado. Diga isto, sim, que a tensão elétrica é de 110 volts ou 220 volts. Esta primeira noção sobre força eletromotriz e diferença de potencial que acabamos de ver tem por finalidade dar condições para podermos definir corretamente a unidade de medida de resistência, que, como afirmamos, é o ômega. O ômega é representado pela letra OHM, OHM é a resistência elétrica de um condutor que, submetido à diferença de potencial de 1 volt, é percorrido pela corrente de 1 ampere. Beleza, gente? Então, para vocês entenderem o que é o ômega. O ômega é a resistência elétrica de um condutor, pode ser um fio, que, submetido à diferença de potencial de 1 volt, é percorrido pela corrente de 1 ampere. Beleza? Desde já a dependência entre o volt e o ampere, pois essa dependência permitirá enunciar a lei mais importante da eletricidade, conhecida como lei de ômega. Então, gente, a lei mais importante da eletricidade é a lei de ômega. Mais na frente a gente vai falar sobre a lei de ômega, quem criou a lei de ômega, tá bom? Como funciona a lei de ômega, tá certo? Aqui é só o começo, galera, beleza? A lei de ômega.
que merecerá um estudo mais especial mais na frente, beleza? Então, gente, vamos ficando por aqui. O vídeo já está bastante comprido. Quero agradecer a todos os inscritos, aos que já estavam inscritos, que estão chegando agora. Um abração para vocês, bons estudos. Espero vocês na próxima aula com mais conhecimentos. Seja um técnico começando do zero. Beleza, gente? Valeu, galera! Até lá!